dou aula muitos anos, muitos, para provas de concursos. Eu me deparo sempre com alunos que ficam muito preocupados com certos detalhes, que é a maneira de a banca cobrar determinado conteúdo. E isso me aflige muito, porque muitas vezes eu vejo que vocês estão gastando energia em questões absolutamente irrelevantes para a banca. Então, a minha dica de hoje é sobre as formas que as bancas têm de fazer a enunciação daquilo que querem cobrar em compreensão ou interpretação de texto. Se vão cobrar informações explícitas ou se vão cobrar informações implícitas. Vem aqui comigo para essa tela, me acompanha. As informações explícitas são aquelas que estão literariamente apresentadas no texto, ou literalmente apresentadas no texto, de maneira muito clara e estão na superfície do texto. As informações implícitas são aquelas que estão no texto, mas não estão de maneira clara, não estão na superfície, estão nas entrelinhas e exigem uma leitura inferencial. Os explícitos são a compreensão, os implícitos a interpretação, que é mais ou menos o resumo. Mas, às vezes, você fica preocupado com essa maneira que as bancas têm de apresentar o enunciado. De acordo com o texto, segundo o texto, infere-se do texto, depreende-se do texto, são maneiras de a banca fazer a apresentação, a enunciação, e depois a banca faz uma afirmação. Na verdade, a sua preocupação tem de ser com esta afirmação. Botei aqui uma afirmação X porque pode ser qualquer uma. Você não deve ficar preocupado com essas formas de enunciação. Acompanha comigo no seu slide que a gente vai ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui uma série de tipos de enunciado e todos eles são seguidos de uma afirmação. Você não vai se preocupar com isso. O seu objeto de análise é a afirmação. É essa afirmação que você tem de avaliar, analisar se está certa ou errada. Eu posso, com base no texto, afirmar isso? Posso. Então tá certa. O texto valida? Sim. O texto valida? Não. Bom, então é isso que me dá certo ou errado. Veja, eu trouxe aqui um trechinho de um texto que era uma descrição enorme sobre uma cena de um velhinho sentado no banco e uma menina deitada no colo dele, uma garotinha de 4 anos. E o autor do texto, o narrador, em determinado momento, diz que ele, aquele senhor, pouco provavelmente seria um tio da menina, tanto pela idade quanto pela disponibilidade e paciência. Tio dá doces presentes, mas ouvir histórias intermináveis, contadas por uma narradora que de vez em quando divaga, tio não faz. Só pode ser mesmo um avô. Bom, então era uma cena e este nosso narrador está especulando que aquele senhor seria tio, não, seria avô e não tio da menina. O examinador fez a seguinte afirmação: segundo o texto, eu não estou preocupada com isso, tá bem? Podia ser qualquer coisa, podia ser de acordo com o texto, segundo o texto, infere-se do texto, depreende-se do texto. Há mais afinidade entre avós e netos do que entre tios e sobrinhos. Vamos lá. Para dizer que aquele homem era o avô da personagem e não tio, o texto fala de 3 características. A idade é a primeira característica. Nós entendemos que o avô tem mais idade. A disponibilidade é a segunda característica. Também nós deduzimos que o avô tem mais disponibilidade, deve estar aposentado, tem mais tempo. E terceira, paciência. Nós deduzimos que o avô também tem mais paciência, porque o tio não tem paciência de ouvir histórias interminadas. Só um avô que faria isso. Então, para dizer que é avô, não é tio, ele se baseia em 3 critérios: idade, disponibilidade e paciência. O texto me diz isso. O que é que o item está me dando? O item está falando em afinidade.
E aí eu venho aqui e pergunto para você. Afinidade é sinônimo de idade? Não. É sinônimo de disponibilidade? Não. Afinidade é sinônimo de paciência? Também não. Há uma relação de causalidade indiscutível? É sinônimo? Já vi que não. Há uma relação de causalidade indiscutível? Quem tem mais idade tem mais afinidade? Não. Quem tem mais disponibilidade tem mais afinidade? Não. Quem tem mais paciência tem mais afinidade? Não. Bom, então se ele está me dando um critério que não é sinônimo e não tem relação de causalidade inquestionável, quer dizer que ele está extrapolando o texto e este item está errado. Tereza, e se no lugar de segundo o texto fosse infere-se do texto? Também estaria errado. Também estaria errado porque, na verdade, não interessa para o CESP a maneira como esse enunciado é feita. Interessa o que é afirmado. Por isso é que eu volto a dizer, muitos de vocês se preocupam com essas formas de enunciação e ficam agoniados e ficam muito mais focados nessa forma de enunciação do que no entendimento do texto, e eu acho que vocês estão perdendo energia, estão desviando a atenção daquilo que realmente interessa, que é a afirmação feita. Essa questão de depreende-se de acordo, é claro que conceitualmente existem diferenças, mas os examinadores há muito tempo abandonaram isso. Então ele faz uma afirmação: posso validar no texto? Não, não posso, então está errado. Quer seja depreende-se, quer seja de acordo com o texto. Foi o caso aqui. Não era sinônimo, não tinha nexo de causalidade, então o texto me dava um limite, o item extrapolou aquele limite, o item estava errado. Não perca o seu foco. O objetivo é você avaliar a afirmação que a banca está fazendo sobre o texto e não o modo como ela está fazendo esta enunciação. Eu sou Tereza Cavalcante, professora aqui do Gran Cursos Online, e esta foi a minha dica de texto para a sua prova do MPU. Bons estudos!